Muito bem, meus irmãos, para mim é um grande privilégio poder estar aqui com vocês nessa manhã. My dear brothers and sisters, it's a great privilege to be with you this morning. Também é um grande desafio poder pregar para vocês numa data tão especial como essa. It's also a challenge to preach to you in such a special date. Geralmente nós levamos um tempo de 1 hora pregando a palavra de Deus. Normally, we take around 1 hour to preach God's word. Mas agora nós temos que condensar esse tempo pela metade. But now we have to split that time between two. Porque eu pregarei uma parte e o pastor Sandro uma outra. Because I'll be preaching and I'll be translating it. Será um pouco mais condensada a nossa mensagem. So I'll be a bit more condensed, the message. Eu espero não cansá-los com a pregação nessa manhã. I hope not to tire you with the message this Eu morning. espero que os irmãos orem por mim para que eu consiga fazer isso. And I ask you that you be praying for me while I do this, Em tão pouco tempo, né, que nós temos. in such a short time that we have. Então nós vamos à leitura dessa manhã. So we'll start with the reading of this morning's reading. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias I welcome you to open your Bibles. em 1 Coríntios capítulo 5, 1 Corinthians chapter 5, verso 7. verse 7. Diz assim a palavra de Deus: This is the word of the Lord. Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Cleanse out the old leaven, that you may be a new lump, as you really are unleavened. For Christ, our Passover lamb, has been sacrificed. Amém. Amen. Queridos irmãos, eu queria, à luz desse texto lido para nós, mostrar uma verdade bíblica. My dear brothers and sisters, in the light of this text today, I will like to share a truth with you. Por causa do alto preço que foi pago pelos nossos pecados e nossa redenção, Because of the great price that was paid for our sins and our redemption, nós devemos viver de forma a honrar aquele que nos redimiu, we should live in such a way to honor him who redeemed us. Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascal. Jesus Christ, our Passover lamb. Então deixe-me oferecer um pouco o contexto do que nós acabamos de ler aqui nesses versos. But let me offer you a bit of context around the verses we've just read. Paulo está tratando da imoralidade na igreja de Corinto nessa passagem. The Apostle Paul is dealing with the immorality within the church in this context. A igreja de Corinto estava enfrentando muitos problemas de imoralidade no seu contexto como igreja local. They were facing many instances of immorality, even sexual immorality, in this context. Nós não vamos explanar todo esse contexto porque acredito que os irmãos já tenham conhecimento da carta aos Coríntios. And I won't dig down too deep on it because I believe that you already know some of what the context of the letter is. O que Paulo faz é levar então os coríntios a refletirem sobre a conduta que eles estavam desenvolvendo. But what the apostle wants us to understand is to make us reflect about one life's conduct. E ele faz isso trazendo à memória dos coríntios o sacrifício vicário de Cristo And he does that, bringing to memory the sacrifice of Christ. e a sua obra libertadora e santificadora. And his freeing and sanctifying work. O que ele faz é compactar uma grande ideia, uma grande teologia em uma sentença bastante curta neste versículo. What he does is to compact a great idea, a great theological truth in this verse of Scripture. Ele está tratando de uma questão de moralidade, uma disciplina espiritual dentro da igreja. He is treating of immorality and trying to promote discipline within the church. E ele usa esse contexto para levar a igreja a entender o sacrifício de Cristo e como nós devemos viver à luz desse sacrifício. And he uses the sacrifice of Christ to make them understand how that impacts their life. Dessa forma ele é conciso, rápido e direto na sua sentença. And in this way is concise and direct in this verse. E ele mostra que a condição que os cristãos vivem hoje deve, de alguma forma, demonstrar uma nova vida perante Cristo. And he will show that the life that has been redeemed by Christ will show that you live for Christ. Dessa forma ele exorta diretamente a igreja a um viver em santidade, afirmando que Cristo é
o nosso Cordeiro Pascal, aquele que nos redimiu pela cruz. So he's exhorting them to live in such a way that reflects this dying lamb that died for them. O sermão que nós apresentaremos para os irmãos, ele está estruturado em 3 perguntas básicas que eu quero apresentar para os irmãos aqui. And the sermon outline I've prepared for you is structured in 3 different ways that I would like to share with you. E eu gostaria que os irmãos tivessem essas perguntas em mente enquanto nós estamos caminhando no sermão. And these are framed as questions that I'd like you to have in your mind as we go through the sermon together. São perguntas simples, mas que devem estar presentes em nossa mente em todo o tempo. They're simple questions, but they must always be at the forefront of our mind. Então, a primeira delas, So the first of them, o que é a Páscoa? what's Passover? Para que realidade ela aponta? What reality does it point us to? A segunda questão The second question, é por que Jesus ele é chamado nesta passagem de nosso Cordeiro Pascal? why is Jesus in this verse said to be our Passover lamb? Nós procuraremos observar o que essa sentença, o que essa expressão significa. We will try to look and search what does this truth mean? Qual a razão desse título recebido por Jesus? What is the reason for this title given to E o Jesus? que Paulo pretendia dizer ao chamar Jesus de Cordeiro Pascal? And what Paul was trying to say by calling him the Passover lamb. E por último, And lastly, não menos importante, not as least important, como nós devemos responder a todas essas coisas? how should we respond to these things? A revelação de quem Jesus é deve nos motivar a viver de forma diferente. Revelation of who Christ is should motivate us to live different lives. Então, tendo esta compreensão, So having this comprehension como nós devemos viver? of how we used to live, shall live. Mais uma vez, essas perguntas devem estar vivas em nossa mente. I say again, these questions should be at the forefront of our mind. O que é a Páscoa? What's the Passover? O que significa Jesus ser o nosso Cordeiro Pascal? What does it mean for Jesus to be our Passover lamb? E como devemos viver à luz desse entendimento? And how should we live in the light of this? Comecemos então pela primeira questão, So shall we start in the first que vai nos question ajudar a introduzir o nosso sermão. that will help us to introduce our sermon? O que é a Páscoa? What is the Passover? Qual o conceito bíblico de Páscoa? What is the concept, the biblical concept of Passover? Páscoa é a celebração estabelecida por Deus aos israelitas na saída do Egito. Passover was established by God when the Israelites escaped Egypt. E nós encontramos a ordenança dessa celebração no livro de Êxodo, capítulos 12 e 13. And we find more about it, this ordinance given to the people, more in Exodus 12 and 13. Ali Moisés deu instruções ao povo de Israel como eles deveriam celebrar a Páscoa. There you find Moses giving instructions to Israelites of how to celebrate the Passover. Então, no dia 10 do mês de Abib ou Nissan, So in the 10th month of Habib or Nisan, os judeus deveriam preparar um cordeiro para um sacrifício. the Jewish people should prepare a lamb for a sacrifice. E no dia 14, And the 14th day, esse cordeiro deveria ser sacrificado. this lamb was to be sacrificed. E o Senhor mostraria o que deveria ser feito a esse cordeiro, como ele deveria ser apresentado. And God would even tell them what they must do with this lamb, how it should be presented. Deveria ser um cordeiro macho de 1 ano, It should be a 1-year male lamb não poderia ter defeito algum, without blemish or spot. e ele explica como que eles deveriam comer esse animal And he também. even tells them how they should eat this lamb. Ele deveria ser assado no fogo, It's cooked in the fire, uma espécie de churrasco like a brasileiro. barbecue, Brazilian barbecue. Eles deveriam comer com pães sem fermento They should eat it with unleavened bread e ervas amargas. and spices, bitter spices. O Senhor também deu instruções ao povo de Israel por meio de Moisés. And God also instructed God's people through Moses Enquanto eles estivessem comendo aquele cordeiro, that while they were eating that lamb, eles deveriam estar bem vestidos, they'll be well dressed com sandálias nos pés, with their sandals on their feet, cajado na mão with their staff on their e hand, preparados para sair. and prepared to go. Eles deveriam comer aquele cordeiro They should eat that lamb às pressas. in a hurry.
E ele nos mostra também o que deveriam fazer com o sangue daquele animal. He also told them what they should do with the blood of that animal. Então o sangue daquele cordeiro deveria ser colocado nas vergas das portas dos israelitas. So that blood should be put on the posts of the doors. Porque o anjo do Senhor passaria naquela noite sobre a terra do Egito Because the angel of the Lord will pass that night through the land of Egypt, e traria julgamento sobre todos os primogênitos daquela terra. bringing, como diga? A death. Trazer julgamento. Bringing judgment to the firstborn of that land. E ele disse que não poderia sobrar nada daquele cordeiro para o dia seguinte. And he told them that nothing should be left for the next day. Se não conseguissem comer todo o animal, If they couldn't eat all the animal, deveria ser queimado. it should be burned. Isso é a Páscoa. And that's Passover. É assim quando Deus diferencia o seu povo dos demais egípcios naquela terra. That's how he distinguished his people from the Egyptians then. Páscoa significa isso, And Passover signifies that. passar por cima. To go over, pass over. Na língua inglesa vocês têm duas palavras para Páscoa. In English, you have two words for Passover. Passover and Easter. Passover and Easter. Na língua portuguesa nós usamos apenas uma expressão, In Portuguese, we only use one expression, Páscoa, Páscoa, que é advinda de Pessa, do hebraico, that comes from Pesca from Hebrew. que significa That means passar por cima. Passover, Passover. above. Ok, e essa é a ideia. And that's the idea. Quando o anjo do Senhor passasse pela terra do Egito When the angel of the Lord would go through the land of Egypt e encontrasse o sangue do cordeiro nas portas dos judeus, and there find the blood on the doors, então ele passaria por cima it would pass over e não traria julgamento and would not judge that sobre os filhos de Israel. and the children of E Israel. assim eles seriam livres da morte. And that way they will escape death. Algo importante de nós aprendermos aqui. And that's important for us to understand it. As casas dos israelitas não estavam automaticamente protegidas. The houses of the Israelites would not be automatically protected. Nós devemos entender que não há acepção de pessoas diante de Deus. There's no exception of people before God. E a morte é uma punição pelo pecado. And death is a punishment Isso se for sin. aplica também a Israel. And that would also apply to Israel. Então um cordeiro deveria ser morto, So the lamb had to be slain, ele precisaria sangrar it had to bleed, e o seu sangue deveria ser colocado na porta dos judeus, da casa dos judeus. and its blood placed on the doorstep, brushed on the doors, Para que eles pudessem estar protegidos desse julgamento que viria. so that they would find protection for the coming judgment. Dessa forma, o cordeiro era morto em substituição àquela família inteira. In this way, the lamb was almost as like a substitution for that family in that house. E isso é a Páscoa. And that was Passover. É o momento em que Deus julga o povo do Egito That moment where God judged the people in Egypt e liberta o seu povo da escravidão, and frees his people from slavery, trazendo vida ao seu povo, bringing life to them, levando a uma terra nova. taking them to a promised land, a new land. A Páscoa é algo tão importante Passover is so important que ela foi marcada por esse momento tão dramático. that he was marked for this dramatic moment. E o Senhor diz And the Lord said que esse acontecimento deveria ser relembrado a cada ano pelos judeus, that this event had to be remembered every year by the Israelites por toda a sua vida, for all their lives, para que o seu povo não se esquecesse dessas coisas. so that his people wouldn't forget this. Então este é o conceito bíblico de Páscoa. And that's the concept, the biblical concept of Passover. Um cordeiro sendo morto, A lamb being slain, assado no fogo, cooked in the fire, comido com pão sem fermento e ervas amargas. ate with unleavened bread and bitter spices, Bem diferente do conceito que nós temos hoje de Páscoa. quite different from the concept that we have of Easter, Com coelhinhos with bunnies e muitos ovos de chocolate. and much chocolate eggs, many chocolate eggs, Muito doce. lots of sweets. A segunda parte que nós queremos trazer desse sermão, trazendo a segunda pergunta que devemos ter em mente. The second question that I want to bring to you, and it should be in the forefront of our minds, Por que Jesus ele é chamado nosso Cordeiro Pascal? then why is Jesus named our Passover lamb? Qual é a razão desse título dado a Jesus? What is the reason behind the title given to Jesus? Basicamente, Basically,
Ele é a provisão de Deus para os nossos pecados. He is the provision of God for our sins. O cordeiro pascal que nós vimos no texto, The lamb that we saw, the Passover lamb that we saw in the text, ele apontava para o sacrifício de Cristo em nosso lugar pointing to the sacrifice of Christ in our place, e por nossos pecados. for our sins. Ele é o cordeiro de Deus, He is the Lamb of God. que não apenas expia os nossos pecados, Not only that atones our sins, mas ele aplaca e satisfaz a ira de Deus. but He also satisfies the wrath of God. A Bíblia diz que Deus enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. The Bible says He sent Jesus, His Son, as a propitiation for our sins. E há um texto que eu gostaria de olhar com os irmãos nessa manhã. And there's a verse, a Bible text that I'd like to look with you this morning. Vamos olhar para 1 João capítulo 2, We're verso going to 2. 1 John chapter 2, verse 2. 1 John chapter 2, verse 2. Diz assim a palavra de Deus. This is what God's word said. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. He is a propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. Eu gostaria que os irmãos prestassem atenção nesta palavra, I'd like you to pay attention to this word, propiciação. propitiation. É uma palavra muito importante na Bíblia. It's an important word in the Bible. Alguns teólogos chegam a afirmar Some theologians agree, affirm, que esta é a palavra mais importante na Bíblia. that this is one of the most important words in the whole Bible. Quando os tradutores da Bíblia procuram trazer uma nova versão da palavra de Deus, When the Bible translators look for a word to translate God's word, sempre que eles chegam nessa expressão, every time they come to this word, eles encontram uma grande dificuldade. they find it really hard. Porque não há uma outra palavra para traduzir ou expressar o conceito de propiciação. Because there's many words or any words that can really display or explain the significance of this word. Então eles olham para a palavra So they look at the word e eles pensam: o que faremos? and they think, what should we do? É uma palavra muito It's importante. an important word. Não conseguimos encontrar algo que expresse em língua moderna o que esta palavra quer dizer. In our modern language, we cannot find a word that quite expresses what it means. E eles então têm que fazer uma escolha. So they might have to make a choice. Eles substituem por uma outra palavra, It's substituted, replaced by another word, uma palavra mais moderna, a more modern word, ou eles permanecem com essa mesma expressão. or they keep this word. E geralmente é assim que eles fazem. That's the way they go about it. Preferem deixar como está, They leave it as it is. porque a ideia de propiciação é algo muito forte. Because the idea behind propitiation is very strong. Em algumas Bíblias, talvez vocês tenham algumas dessas versões com vocês agora. Maybe in your Bibles, there's just other versions. Substituem essa expressão propiciação por expiação, So you might find instead of propitiation, you have expiation. que tem a ver com cobertura ou cancelamento de pecados. That has to do more of a covering or a cancellation of sins. A expiação trata do pecado. The expiation deals with sin, Ela traz a ideia da remoção do pecado. brings the idea of removal of sin. E o pecado então foi removido. So that way that the sin was removed. E isso é uma verdade. And that's true. É o que aconteceu conosco. It's what happened with us. Porém, a propiciação Although propitiation é o ato de satisfazer a justiça de Deus, is the act of satisfying God's wrath, a ira santa de Deus, holy wrath of God, por meio de um sacrifício. through a sacrifice. Em outras palavras, In other words, Deus é santo e justo. God is holy and just, O pecado provoca a sua ira, and sin provokes His wrath, e a sua ira é justa e santa. and His wrath is holy and just. E a propiciação remove essa ira, And the propitiation removes this wrath, porque a sua justiça foi satisfeita. because His justice was satisfied. Deus se satisfaz com o sacrifício apresentado. He was satisfied with the sacrifice that was given. Notem, entre os homens é possível que a justiça seja feita, mas não haja satisfação. Between us, justice can be made, but never attain full satisfaction.
Nós conhecemos alguns exemplos que mostram pessoas que vão a tribunais We have examples of people who go to courts, tribunals, e o juiz aplica o julgamento e julga corretamente. the judge will determine a sentence that he so deems correct, E a justiça é feita. and that justice prevails. Mas aquele que está buscando a justiça, But the one who is looking for justice por vezes sai de lá insatisfeito. sometimes leaves there unsatisfied. A justiça foi feita, Justice has been done, mas não há satisfação. but there's no satisfaction. Nós podemos nos lembrar de um caso que aconteceu há alguns anos no Brasil. And there is a case of many years ago that happened in Brazil. Uma mulher teve seus filhos assassinados. A mother had her children murdered. Ela foi até a justiça, She went to get justice. o culpado recebeu a punição, The guilty received a punishment, mas ela ao final disse: but she said at the end, isto não trará meus filhos de volta. this will never bring my children back. Eu não estou satisfeito. I'm not satisfied. Então este é um exemplo And do that's que an pode example. acontecer entre nós. Of what can happen within our community. Mas em Deus, meus irmãos, But in God, my brothers and sisters, quando a justiça é plenamente realizada, when justice is fully realized, a satisfação é inevitável. satisfaction is inevitable. É isso que nós vemos na And propiciação. that's what we see in propitiation. E é assim que os crentes em Jesus And that's how believers in são Jesus salvos da pena da morte. are saved by the death, the eternal death. E isso acontece pelo sangue do Cordeiro, morto no Calvário. And that happens because of the blood of Christ that was spilled at Calvary. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, Jesus died at the cross for our sins como Cordeiro de Deus, like the Lamb of God e satisfez a justiça de Deus. and satisfied God's justice. Deus olhou para o seu filho pendurado na cruz, He looked at his son hanging on the cross, pagando o preço dos nossos pecados, paying the price for our sins, e ele ficou satisfeito. and he was satisfied. Ele é o Cordeiro providenciado por Deus He was the lamb provided by God para expiar os pecados do mundo. to expiate the sins of the world. E ele fez isso And he did this de uma forma que nenhum animal do mundo poderia fazer. in a way that no animal on earth could ever do. No passado, quando os israelitas sacrificavam animais para Deus, In the past, when the Israelites sacrificed animals to God, a expiação acontecia. expiation happened. Pecados eram cobertos, The sins were covered. mas eles eram ignorados simplesmente por Deus por um tempo, But they were only temporarily ignored by God até a vinda do Messias, until the Messiah came. até que o Cordeiro de Deus viesse ao mundo. Until the Lamb of God came into the Quando world. João viu Jesus vir até ele, When John saw him coming towards ele him, disse: ele é o Cordeiro de Deus, he said, that's the Lamb of God que tira o pecado do mundo. that takes away the sins of E é the isso world. que Deus fez por nós. And that's what God done for Ele us. fez um sacrifício perfeito. He made a perfect O sacrifice. escritor aos Hebreus diz The author of Hebrews que o says seu sacrifício foi perfeito. that his sacrifice Que o was sangue, perfect. que o sangue de animais não pode cobrir definitivamente pecados, That the blood of bulls can never atone for sins, mas o sangue de Cristo pôde. but the blood of Christ can. Cristo fez isso de uma forma definitiva e cabal por nós. He made that in a definite form for us. Por isso ele é chamado o Cordeiro de Deus. That's why he's called the Passover Lamb. Por isso que Paulo aos Coríntios ele diz: Cristo é o nosso Cordeiro pascal. That's why he says to the Corinthians, Christ is our Passover Lamb. Ele morreu em nosso lugar. He died in our place. Ele satisfez a justiça de He Deus. satisfied the justice of God. Deus olhou para o seu filho pendurado na cruz God looked at his son hanging on a cross, e ele ficou satisfeito. and he was satisfied. E nós fomos perdoados. And we were forgiven. E nós estamos livres hoje. And we're free today. E podemos celebrar a ressurreição de Cristo. And we can celebrate the O seu resurrection of sacrifício Christ. foi aceito. His sacrifice was E accepted. podemos nos apresentar diante de Deus. And we can approach God. Isso é Páscoa. And that's Passover. Este é o conceito de Páscoa que nós That's the temos. concept of Passover that we have. Ok. Então, diante dessas coisas, resta-nos responder a última pergunta. So from all of these, there's only one question remaining to be answered. Quais implicações caem sobre nós à luz desse conhecimento bíblico? What are the implications of such knowledge to us? Paulo disse à igreja de Corinto: Paul said to the church at Corinth, vocês são nova massa.
You are a new lump. Não há fermento em vocês. There is no leaven in you. Bem, quando Paulo disse estas coisas, Well, when Paul said these things, a igreja de Corinto estava com muito fermento. the Corinthian church had a lot of leaven. Eu disse para os irmãos no início que havia muitos problemas naquela igreja. I told you in the beginning that there was many problems in that church. Paulo gasta uma carta inteira para tentar resolver os problemas daquela igreja. Paul writes a whole letter to try to deal with these problems in this church. É interessante porque em nenhuma outra igreja do Novo Testamento nós encontramos tantos dons presentes ali. It's interesting that there's no other church in the Bible that we find so many gifts in the members of that church. Mas também encontramos na igreja de Corinto todo tipo de pecado. But it's also one of which we find so many types of sin. E Paulo então está dizendo para esta igreja, relembrando esta igreja, vocês são nova massa, sem fermento. So he's reminding these people in the Corinthian church that you are a new creation without leaven. Mas havia ainda pecados naquela igreja, But there's still sin in the church que precisavam ser lançados para fora. that had to be thrown away. É importante nós olharmos esta realidade aqui. And that's important to see that reality too. Embora aquela igreja estivesse tomada por muitos problemas, Though that church had many problems, aos olhos de Deus era uma igreja santa. in God's eyes was a holy Eram church. santos em Cristo Jesus. There were saints in Christ Jesus. Pessoas que foram santificadas People who are sanctified por meio do sangue do Cordeiro. through the blood of the Lamb. Ainda estavam imperfeitas. They were still imperfect. Precisavam tratar com alguns pecados. They still needed to deal with their sin. Mas eram povo de Deus. But there are God's people. E Paulo procura lembrá-los essas And verdades. Paul tries to remind them of who they are. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Christ is our Passover lamb. Fomos purificados pelo seu sangue. We were purified by his blood. Fomos regenerados. We were regenerated. A sua morte trouxe propiciação. His death brought us propitiation. Porém, há alguns pecados em nós ainda. Though there is still some sin in us. Todos nós aqui sabemos e conhecemos essa realidade. And we all know this reality. Somos santos diante de Deus, We are holy before God, mas ainda temos pecados. but we still sin. Lidamos com pecados diariamente, We still deal daily with sin. mas nós sabemos quem Cristo é, But we still know who Christ is quem nós somos, and who we o are, que Cristo fez por nós, what Christ has done for us. como devemos agir agora. How should we act? Paulo diz à igreja de Corinto: And Paul says to the Corinthian church, lancem fora o fermento. throw away the leaven. Em outras palavras, In other words, Paulo está dizendo: Paul's saying, lancem fora o pecado que ainda está aí. throw away the sin that's among you. Afastem-se da iniquidade. Turn away from iniquity. E mais uma vez, havia muita iniquidade naquela igreja. And of course, I remind you, there was a lot of iniquity. O que Paulo faz aqui nesse texto What Paul does in this text, é conectar duas celebrações em Israel: it connects two celebrations in Israel. a festa da Páscoa The Passover feast e a festa dos pães sem fermento, and the feast of the unleavened bread. que acontecia imediatamente à Páscoa. That used to happen straight after Passover. E os judeus foram orientados nessa ocasião And the Jewish people were commanded in this occasion para que eles pudessem retirar todo o fermento das suas casas. so that they would get rid of all the leaven in their houses. Então, no período da Páscoa, So in the Passover period, todo judeu olhava para a sua casa, every Jew would look around this house, acendia uma lanterna it'll turn on its lamp, it would light up its candle, its lamp, e procurava em sua casa por todo tipo de fermento and would look around his house for any type of leaven e lançava tudo fora and would throw everything away para que eles pudessem estar limpos diante de Deus. so that they could be clean before God. E ao final eles diziam: And at the end they would say, ó Senhor, "Oh Lord, eu lancei fora todo o fermento da minha casa. I threw away all the leaven from my house. Se existe algum fermento aqui que eu não saiba, If there is any leaven here that I don't know, leve embora throw it away e perdoe-me." and forgive me." É esse o conceito que Paulo está trazendo para a igreja de Corinto. And that's the kind of a concept that Paul is bringing to the Corinthian church. Nós fomos perdoados por Cristo, We've been forgiven by Christ. mas algum fermento ainda There's still some leaven precisamos lançar fora. that we need to get rid of. Precisamos lançar fora de nossas vidas aquilo que nos traz condenação We need to get rid from our lives anything that might bring us condemnation. e que nos deixa diante de Deus numa posição ruim. It should, and it will leave us before God in an unpleasant manner. E com isso eu não quero dizer And
with that, I don't want to say que podemos perder a nossa salvação, that we will lose our salvation, mas nós podemos entristecer o nosso Deus. but we can sadden our God. Paulo diz à igreja de Corinto que eles eram nova massa, sem fermento, Paul says to the Corinthian church that they were a new lump without yeast, e eles deveriam tomar cuidado com a imoralidade dentro da igreja, and that they would take great care to look out for the immorality among them, para que isso não os contaminasse so that wouldn't corrupt them, e trouxesse um mau testemunho ao mundo and will give a bad testimony to the world acerca do que Cristo fez por eles. around what Christ has done for them. Há uma ilustração que todos conhecem: And there's an illustration that I think we all know. laranjas podres dentro de um saco. Rotten oranges in a bag. Se você mantiver as laranjas, uma laranja podre num saco de laranjas, todas as outras serão contaminadas. If you put a rotten orange inside a bag full of good oranges, you know that the whole bag will be contaminated. Qual é a saída que nós temos para isso? And what's the exit we have for that? Precisamos tirar essa laranja podre dali. What do we have to do? We have to remove that rotten orange from that bag. É isso que Paulo está And dizendo. that's the kind of idea that Paul is transmitting. Notem que a saúde das outras laranjas And I want you to pay notice that the health of the condition of the other oranges não é capaz de purificar aquela que está contaminada. is unable to purify the contaminated orange. Mas a contaminação daquela única laranja But that rotten orange pode estragar todo o saco. can contaminate the whole bag of oranges. É isso que Paulo está dizendo. And that's the idea that Paul is saying. Lancem fora o fermento, Get rid of that yeast, that porque leaven, vocês foram santificados em Cristo. because you have been sanctified in Christ. É importante nós notarmos isso. And that's important for us to notice. Paulo começa a sua carta aos Coríntios, Paul starts his letter to the Corinthians, começando no verso 2 do capítulo 1. reading from verse 2 of chapter 1. Ele diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. To the church of God that is in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus, called to be saints together with all those who in every place call upon the name of our Lord Jesus Christ, both their Lord and ours. Paulo começa a sua carta dizendo ou lembrando aos coríntios que eles foram santificados em Cristo. Paul starts in the beginning of this letter telling them they've been sanctified in Christ. E isso aconteceu quando eles creram no Cordeiro de Deus, que veio ao mundo para morrer pelos seus pecados. And that happened when they believed in the Lamb of God that came to take away their sin. Eles foram regenerados. They were regenerated Deveriam viver uma vida santa agora. and should live a holy life. E é por isso que Paulo está dizendo a eles And that's why Paul is telling them que eles deveriam lançar fora todo o pecado que ainda havia ali. they had to get rid of any sin that was still remaining. Porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Because Christ has died for our sin. Ele é o Cordeiro de Deus, He is the Lamb of que God tira o pecado do mundo. that take away the sin of the world. Esse texto é um chamado à nossa santificação. So this is calling for our sanctification. Uma vez que nós recebemos uma nova vida Because we've received a new life em Cristo Jesus, in Christ, a velha vida deve ser lançada fora. our old life should be thrown away. O que Paulo mostra aqui para esta igreja e também para nós nesta manhã What Paul says to that church and by extension to us this morning é que aqueles que foram santificados em Cristo Jesus, que receberam o sacrifício de Cristo Jesus, devem viver de forma diferente. is that all of those who are sanctified, who have been redeemed by Christ, shall live differently. Eu quero trazer de volta a mesma expressão que eu trouxe no início desse sermão. I'd like to go back to an expression I used in the beginning of the sermon. Eu disse para os irmãos no início I told you in the que beginning, por causa do alto sacrifício oferecido pela nossa redenção, because of the sacrifice that was offered for our redemption, o sacrifício feito pelo Cordeiro de Deus, the sacrifice who was made by the Lamb of God, nós devemos viver de forma a honrar aquele que nos resgatou. that we should live in such a way that honors the one who redeemed us. Deus nos chama, meus irmãos, God calls us, brothers and para sisters, sermos verdadeiros cristãos to be true Christians, e não apenas crentes nominais. not nominal Christians. Uma vida regenerada A regenerated life deve expressar também uma vida
transformada. must express as well a transformation. A nossa oração nesta manhã And our prayer this morning, é que Deus nos ajude that God will help us. a honrar aquele que deu a vida dele por nós, Honor Him who gave His life for que us, morreu numa cruz died on a cross, de forma tão humilhante, in such a humiliating way, tão vergonhosa, such an embarrassing way, tão sofrida such a suffering way pelos nossos pecados. for our sins. Devemos lembrar nesta manhã, We should remember this morning, domingo de ressurreição, this Resurrection Sunday, que a morte não pôde deter o nosso Senhor. that death could not hold our Lord, Cristo ressuscitou that Christ has risen. e nos dará também uma nova vida com Ele na sua volta. It will also give us a new life when He returns. A nossa oração nesta manhã, And our prayer this morning, que Deus nos ajude that God will help us a honrar o Cordeiro de Deus, honor the Lamb que of foi God morto pelos nossos pecados. that died for our sins. Isso é a Páscoa. And that's Passover. Essa é a festa que os cristãos celebram. That's the celebration we have. De maneira que celebrar a Páscoa That way, in the way that we celebrate Easter, sem Cristo, como o mundo faz, not without Christ like the world does, é uma incongruência. that's an É inconsistência. inconsistency. É viver completamente fora daquilo que a Bíblia nos ensina. It's to live outside of what the Bible teaches us. Que Deus possa nos ajudar, irmão, That God might help us a manifestarmos a glória de Deus to manifest the glory of God por meio de um viver santo, through our holy lives. demonstrando ao mundo o que aconteceu em nossas vidas Displaying to the world what happened in our lives por meio do sacrifício de Cristo. through the sacrifice of Christ. Amém. Amen. Vamos orar. Let's pray. Pai querido e amado, nós te louvamos nesta manhã e rendemos a Ti toda a honra e toda a glória e reconhecemos o sacrifício de Cristo pelos nossos pecados. Tu és o Cordeiro de Deus que foi morto em nosso lugar, Jesus, para nos dar vida, para nos redimir, para propiciar, para aplacar a ira de Deus. Ó Deus, obrigado pelo Cordeiro que nos foi concedido. Obrigado por Cristo Jesus. Obrigado por esse domingo, pela Páscoa, pela ressurreição. Obrigado por nos apresentarmos agora diante do Senhor numa nova condição, lavados no sangue de Cristo. Ajuda-nos a vivermos de acordo com aquilo que nós recebemos do Senhor em Cristo Jesus. Amen. Yes, Lord, it's such a time for us to consider that Passover lamb that came to die not for His own sins, but for our sins. And through His life, we have life. Through His resurrection power, we have eternal life. We are called holy, we're sanctified, and we have eternal life, and it will await us a new heaven and a new earth where we can live with You forever. We thank You for this greatest sacrifice, for atoning our sins, for being a propitiation for us, for appeasing the wrath of God that was hanging above us, for canceling the records of sin since the day we were born till the day we die. Oh Lord, we're so undeserving. Thank You for taking that bitter cross. And we pray, Lord, as we ponder these truths of the Passover, of Easter, Lord, that we'll not forget the great sacrifice and the great love that You showed by sending Your Son. Help us to live honorably, Lord, to rid of our old lump of the leaven that's in our lives, Lord, remembering that we are but a new creation and the old is gone and passed away, that we are crucified in Christ, that we have the Holy Spirit that lives within us and helps us and guides us and shapes us, Lord, transforms our lives. And help us to remember, Lord, to display this great truth to the neighbors, to our friends, to our families, wives and husbands. Everyone might see the greater love of God, Lord, as we try to live our life for You. So we pray for the strength that comes from Your Spirit to do such a thing, because we want to glorify You. In Jesus' name, amen. Amen.